excelentes. Contrato com a Nike excelente. E vamos que vamos. Vai romper o contrato do estacionamento da Neoquímica Arena. Vai por outro contrato. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara em paz para trabalhar. A coisa está andando. O Corinthians vai ter outra eleição em dezembro de 26. E deixa o conselho trabalhar. Pressionem, mas não briguem, não rachem. Conversem. Fiscalizem. Mas não briguem, não rachem. Porque isso não é inteligente. Isso estrategicamente é tudo que aqueles que têm de ser investigados e punidos querem. Não caiam em estratégias de milícia digital que ficam apontando o canhão para uma determinada pessoa para causar esse desgaste, para levar a esse tipo de pensamento. Ou você viu essa milícia digital agindo assim contra Augusto Melo? Não viu, né? Defendeu até o último ponto. Quando não teve mais jeito, agora tudo bem. Mas os ataques, as acusações, os adjetivos para o Augusto não são os mesmos. O número de posts não é o mesmo. Então, se eu não caio nessa lábia, nessas mentiras, eu percebo, para mim é muito claro a estratégia de quem age com essa intenção nas redes sociais. Só que eles conseguem, isso é uma estratégia de sucesso, já vista a política mundial e brasileira. Agora você precisa ser inteligente, refletir e perceber, quer o bem do Corinthians ou não quer o bem do Corinthians? Porque o bem do Corinthians não interessa se é com o Andrés, com o Duílio ou com o Augusto Melo. O bem do Corinthians é uma torcida de olho, fiscalizadora e um conselho que não engaveta, que põe tudo para votar, uma comissão de ética que apura. E isso, caraca, pela primeira vez na vida está acontecendo. Quando eu falei com o Ávila me disse lá atrás, o ex-diretor financeiro do Andrés, cara, o Dunga, Robertson Medeiros, também me falou isso. Então, cara, lá atrás a gente não olhava cartão corporativo. Isso nunca existiu. Por isso que eu falo que isso é um marco. Isso nunca existiu. Hoje em dia querem extinguir o cartão corporativo. Pô, que bom! Mais um passo importante de mudança no Corinthians. Romeu Tuma Júnior, o cara já fez as audiências públicas para a reforma do estatuto, colheu as propostas das chapas e das torcidas, o texto está praticamente pronto, se comprometeu, deu entrevista falando que vota esse estatuto ainda esse ano, mas deixou muito claro, não vai ter votação do estatuto enquanto não tiver Assembleia Geral. A gente não sabe nem quem vai ser o presidente, conselho lá brigando. Passou isso, bota para terminar de escrever, bota para discutir o estatuto e vota e muda esse estatuto. Ele tomou a iniciativa, o processo está em fase final e ele já avisou, depois da Assembleia, tocar o estatuto de maneira prioritária. Cara, você não concorda com isso? Não, por que não põe agora? Agora, com o caso de impeachment sendo votado, qual é a condição do Conselho se reunir para isso? De novo, não estou defendendo, estou trabalhando com fatos, mas ele está certo. Deu dia 10 de agosto, aí sim o torcedor tem todo o direito de ir lá e falar, e agora, Romeu, o que precisa fazer aqui para o estatuto sair? Vamos andar com isso. E aí, se perceber uma certa morosidade do lado dele, aí sim tem que vir cobrança. Mas já teve audiência pública, já tem texto, já tem discussão pronta para ser debatida. Fiel torcedor deve entrar para votar. Acho que tem que ser mais do que isso, inclusive. Eu sou a favor de separar o futebol do clube social para acabar com esse problema. Para acabar com esse negócio de, olha só, eu pinto aqui a bocha e você vota em mim, eu te dou ingresso, você vai ser assessor, como assessor você tem direito a ingresso. Tem que acabar com tudo isso. Só separando o futebol do clube social não tem jeito. Essa é uma opinião minha. Que também concordo que não precisa virar SAF. Corinthians precisa de uma administração séria, responsável. É isso que o Corinthians precisa. Não precisa virar SAF para isso. Para isso, precisa haver fiscalização e cobrança. E estamos tendo isso como nunca se teve. Agora querem jogar tudo pro alto
Querem rachar, querem acabar com isso. Alguém aí a favor de tirar o Romeu Tuma Júnior? Pode ser que sim. Tira o Romeu Tuma Júnior, quem vai ser o presidente do conselho? Você garante que o próximo presidente do conselho vai fiscalizar, vai agir, vai botar tudo para votar e ser fiscalizado como ele botou? Você garante que as comissões do conselho vão atrás das coisas como eles foram agora? Garante? Garante que não vai voltar a ser como era? Que não acontecia nada? Que as coisas não eram votadas? Até quando teve conta reprovada com o Andrés, não deu em nada. Cara, acordem. O Augusto Melo foi indiciado pela polícia, denunciado pelo MP. Teve a denúncia catada pela justiça por furtar dinheiro do Corinthians. Tem que devolver 40 milhões por se associar ao crime organizado segundo as investigações. E hoje ele estava dentro do Parque São Jorge dando risada, falando que vai voltar a ser presidente do Corinthians. E vocês estão discutindo o que disse o presidente do Conselho Deliberativo. E vocês estão caindo nessa. É isso. Estão caindo nessa. Estão sendo feitos de bobos, de massa de manobra por muita gente. Não todos, obviamente, né? Tem torcedor que está esperto com isso. Mas percebeu a imoralidade que pode acontecer? Em outrora, eu tenho quase 40 anos de idade, um cara, seja lá quem fosse, não teria condição de pisar no Parque São Jorge se ele estivesse respondendo na justiça, fosse réu na justiça por roubar o Corinthians. E esse cara pode ser presidente do Corinthians a partir do dia 9 de agosto. E vocês estão brigando entre si. E vocês estão apontando o dedo para o cara que investigou tudo isso internamente. Percebe? Cobrem o Romeu para ter a mesma régua com o Andrés. Mas a torcida não teve a mesma régua com o Andrés. Eu apanhei muito pelas matérias que eu dei do Augusto Melo. Hoje tudo se provou. Mas eu apanhei muito. Em dado momento era a rede social, era a torcida, era todo mundo me criticando. Aí agora tudo se provou. Não precisa pedir desculpa como muitos fizeram. Está tudo certo, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Está tudo certo. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sou profissional. Tinha uma consciência tranquila. Tinha prova de tudo. Mas a torcida, no geral, eu não estou falando só da organizada, não enxergava isso. Não entendia isso assim, não. Não houve essa cobrança que agora está havendo por causa do Andrés Sanches. Tem que haver cobrança. Mas por quê? Com a régua diferente. Explica para mim por quê. Por que a régua está diferente? Para mim, a torcida tem que ter a mesma régua também. Você, torcedor, também tem que cobrar do mesmo jeito. O Augusto, o Andrés, o Duílio. Tem que ser igual, mano. Tem que ser igual. Assim como a atuação do conselho. Tem que ser igual. O Andrés é um caso novo. Romeu está agindo com a mesma parcimônia que agiu no início do caso do Augusto. E a pressão tem que ser para que ele dê sequência nisso, para que a ética apure e para que ele leve para o plenário. Feito isso, vai falar o quê do cara? Feito isso, vai falar o quê? Agora quer que ele destrua o Andrés agora, no início de um processo que nem começou a ser investigado? O nome disso seria a irresponsabilidade. E ó, para quem fala assim agora, bom, Salazar, mas teve apropriação indébita. Vocês viram que eu abri a coletiva perguntando se ele ia fazer BO de apropriação indébita. Quando que o caso ia rodar? Qual era a atualização da comissão de ética? Eu fiz essas perguntas. Quem fez fui eu. O caso da apropriação indébita
Atenção, isso é informação. O Estatuto do Corinthians é frágil. Ele nem prevê expulsão nesse tipo de caso. Podem dar um jeito de julgar dessa maneira e botar para votar? Podem, mas o Estatuto não prevê. O Corinthians tem que tomar muito cuidado para não tomar uma atitude, e é o que o Romeu falou na coletiva. Aí o Andrés fala, o quê? Vocês não podem fazer isso, eu vou lá na justiça, ele revoga a decisão e acabou. Por isso que a coisa tem que ser feita do jeito certo. E não é porque muita gente tem raiva do André Sanches que eu vou ficar aqui inventando informação, notícia, falando que tem que ser assim, sabendo que não vai ser assim, sabendo que não é assim que funciona, sabendo que a lei não diz isso. Eu não vou ficar aqui fazendo isso. Sobre o caso de apropriação indébita, eu conversei depois da coletiva com o Leonardo Pantaleão, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil e é o atual superintendente jurídico do Corinthians. E ele me explicou com uma analogia simples. Atenção, isso é informação. A apropriação indébita é o seguinte, meu amigo. Eu tenho um carro, eu empresto para você. Você está usando o meu carro. Aí eu falo assim, meu amigo, agora devolve o meu carro. E você fala, não, vou devolver não, vai continuar andando com o carro. Pô, peraí, você está achando que você é o dono do carro? Que você vai fazer o que você quiser com o carro? Não, senhor, devolve o carro aqui. Você não devolver, isso é apropriação indébita. Se o presidente do Corinthians tem um cartão corporativo, prerrogativa do cargo, ok. Se ele usar este cartão corporativo tem algum problema? Nenhum, ele pode usar. Agora, se eu, como órgão fiscalizador do Corinthians, pego aqui os seus gastos do presidente e falo assim, opa, peraí, meu amigo, você comprou aqui um carro para você com o cartão corporativo do Corinthians? Você não pode fazer isso, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é para você usar nas situações do Corinthians. Pode me pagar isso de volta. Ah, eu não vou pagar. Não vou pagar, comprei, não vou pagar. Isso é apropriação indébita. Agora, o presidente vai lá, usa o cartão, prerrogativa dele. Você pode falar, é moral, é imoral, mas ele pode. Ah, isso tem que acabar, concordo. Mas nesse momento ou naquele momento, ele poderia, ele podia, ele pode. Ele usa o cartão. Ninguém fala nada. Ele não é cobrado por nada. Cadê o crime? Cadê a apropriação indébita? Se não tem uma cobrança de que ele teria usado aquilo de maneira errada. Nossa, tem um monte de restaurante que o André estava comendo às custas do Corinthians. Aí ele vai falar, não, eu estava me reunindo com empresários. E aí? Aí você pode pegar a fatura e falar, pô, André, mas peraí, R$4.000 num restaurante? Não, isso não está certo, amigo. Vem cá, você vai ter que reembolsar o Corinthians disso aqui. Se tivesse documento de que o Corinthians cobrou o Andrés e o Andrés não quis pagar, a apropriação indébita. Agora, em nenhum momento, o dono, aquele que tem posse do cartão, o dono do cartão, que deixou para uso do Andrés, em nenhum momento ele cobrou nada, é porque ele entende que não há problema nenhum naquele tipo de utilização, naquilo que ele está gastando. E aí como que você vai dizer que o cara cometeu crime, que houve apropriação indébita? Outra coisa, vamos lá. Ô Andrés, aqui ó, você gastou a mais isso daqui. Isso aqui você não estava... Pô, peraí, você bebeu uns negócios lá e foi pro Réveillon e gastou o Corinthians, isso aqui não é do Corinthians não, você tem que pagar. Ô, foi mal, tá aqui, pum, paguei. Cadê a apropriação indébita? Quando foi cobrado, ele ressarciu o clube. A apropriação indébita, ele precisa ser cobrado e tem que se recusar a atender essa cobrança. Palavras de Leonardo Pantaleão. É por isso que o Corinthians não fez nenhum boletim de ocorrência. Porque o Corinthians, para fazer um boletim de ocorrência, ele tem que encontrar nos seus arquivos alguma cobrança que foi feita ao André Sanches. E a única coisa que ele encontrou até agora foi esse caso do Réveillon e que ele já pagou de volta.
Ah, não, mas peraí, isso é um absurdo. Ele tem que ir para a ética. Tem, já foi. Vai ser apurado. Ele pode ser julgado no plenário, pode ser advertido, pode ser suspenso. Agora, de que maneira vão expulsar o André Sanches, como muita gente quer? E outra, cadê o crime para fazer um boletim de ocorrência? E isso vai ser constatado agora. Vai ter uma investigação no Ministério Público, está em curso. Vamos ter que aguardar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Conselho apura irregularidades administrativas. E a polícia vai apurar lá. Se a polícia encontrar coisas que nós não sabemos, aí o cenário muda. Agora, e se a polícia ali na frente virar e falar, não tem apropriação indébita. O cara nunca foi cobrado e quando ele foi cobrado, ele pagou. A história do carro. Te empresto meu carro, se você utilizar do jeito que você quiser e eu não falar nada, tudo bem. Agora, se eu te cobrar e você não me atender, aí é apropriação indébita. Palavras de Leonardo Pantaleão. Então, as coisas muitas vezes não são como as pessoas acham que são, ou como elas querem que sejam. Entendeu? E a gente tem que agir com responsabilidade. Eu não posso aqui ficar gritando uma coisa que não é. Você pode falar, cara, isso é um absurdo, mas a lei não tinha que ser assim, o estatuto não tinha que ser assim. Então, beleza, aí nós podemos até concordar. Mas a lei é assim e o estatuto é assim. Que se mude o estatuto. Não tem mais cartão corporativo. Não tem mais isso, não tem mais aquilo, o torcedor tem que voltar, tem que acabar com tudo isso, cara. Mas isso vai ser na reforma do estatuto após o dia 9. E até o final do ano, se Deus quiser, segundo o Romeu Tuma Júnior, em novembro, isso está liquidado com um novo estatuto votado e em vigor. A situação do Andrés é essa. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Pelas informações que eu tenho, por exemplo, o Ministério Público, o próprio Corinthians, pega as faturas lá e fala, Andrés, vem cá, meu amigo, tem aqui, sei lá, 200 restaurantes em horários estranhos, valores muito altos. Você tem como provar que isso daqui era uma reunião para o Corinthians, com algum empresário, tal, alguma coisa? Você tem? Não, eu tenho, aqui, ó, nesse dia eu estava com fulano de tal, tá aqui. Ok. Agora, não tem como provar, Andrés, que você estava reunido com alguém, que isso aqui era para o Corinthians? Então, meu amigo, você vai ter que pagar esse restaurante, você vai ter que pagar aquele restaurante, aquela viagem, ou você prova que aquilo era para o Corinthians, ou então você vai ter que pagar, tá certo? Aí se ele falar assim, eu não vou pagar, opa, apropriação indébita. Agora se ele falar, tá bom, junta aí, quanto deu tudo? Pô, deu 100 mil reais, tá aqui, pum, paguei. Se isso acontecer lá na frente, depois das apurações, acabou, cara, acabou. Porque a lei diz isso, a apropriação indébita é se ele for cobrado e se recusar. É isso, cara. Essa é a situação. Então não é passar pano, é esperar a investigação, é cobrar a comissão de ética para que corra também dentro do Corinthians com a apuração, cobrar o Romeu para que o caso seja levado ao plenário e entender que tipo de punição cabe neste caso, que não é o outro caso do Augusto, é um caso diferente, com valores diferentes e que surgiu também depois do caso do Augusto. Que tudo ande, cada um o seu, e nós teremos que respeitar o estatuto e a lei. É assim que funciona, você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Percebe? Agora, para encerrar, estou me alongando demais hoje já, enfim. Mas vamos lá. Augusto Melo, mais uma vez, deu entrevista hoje no Parque São Jorge. Sim, ele foi ao Parque São Jorge com a maior cara de pau falar que vai voltar no dia 9. E eu não vejo revolta. Cadê a milícia digital revoltada com Augusto Melo estar lá? Cadê os amiguinhos, né? Cadê os leões das redes sociais para mostrar a revolta de ter um presidente afastado e réu por ter roubado o Corinthians lá dentro do Parque São Jorge? Falando que vai voltar dia 9. Você vê? Só vendi. Vai lá na internet, vai lá nas redes sociais, dá uma olhada em quem são essas pessoas. São os leões contra o Romeu Tuma Júnior, contra o André Sanches. Mas são gatinhos quando fala do Augusto Melo, né? Cadê a torcida organizada também? Para falar, caraca, vem cá, você tá aqui dentro ainda fazendo isso? Falando que vai voltar no dia 9?
que o conselho nisso não tem o que fazer, né? O cara é sócio, ele pode frequentar. E aí, o que ele faz? Ele se utiliza. Vem cá, a torcida tá brava com o Romeu? Ele vai lá e vai meter o pau no Romeu. Claro, pro Augusto Melo é ótimo que metam um pau no Romeu. Claro que é ótimo pra ele, né? Bom pra caramba. E muita gente cai nessa. Olha aí, que legal. Tem mais. Romeu cometeu gafes. Quando ele falou assim, um construiu o estádio, o outro não sei o quê. Tá errado. Não deveria ter falado isso. Eu entendi o que ele quis falar. Ele quis dizer que um caso é um caso, outro caso é outro caso. E o Romeu, aí a opinião, claramente, quando ele fica toda hora comparando o caso do Andrés com o caso do Augusto, ele tá realmente, ao meu ver, incomodado com o fato de estar percebendo que o caso do Andrés pode salvar o Augusto. Que as pessoas não estão dividindo as coisas. Que um caso está ofuscando o outro. Que um caso está dando munição para o outro. Eu tenho certeza que é isso que está deixando o Romeu maluco, puto da vida. Tenho certeza que é isso. Só que na hora de se expressar, talvez de cabeça quente, irritado, falou que não devia. Porque não importa se o Andrés construiu o estádio, se o Duílio fez não sei o quê, se o Augusto fez não sei o que lá, não importa. Não importa o que os caras fizeram. Porque esses casos deles de cartão ou de furto têm que ser apurados e investigados da mesma maneira. Quando ele citou o Flamengo, claro, cometeu gafe, falou besteira, eu na hora reagi. Eu tava na coletiva e fiz, putz, não acredito. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Timão. O Corinthians que enfrenta o Fortaleza nesse domingo, Memphis Depay deve ser escalado como titular. O Corinthians que vai em busca aí de mais uma vitória para dar tranquilidade para o confronto decisivo contra o Palmeiras no meio de semana. Deixa aí a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. E vai, Corinthians!